Bom, boa noite a todas e a todos. Bom, o tema são os 50 anos, 64, e eu gostaria de, pelo menos, de já começar falando o seguinte: o Silvio, né? O Silvio leu a última frase do ensaio desse livro sobre 64, que eu ouvindo há muito tempo, que eu escrevi em 2009, é horrível a frase, não faz o menor assim, é um palavrão, um paralelepípedo que tropeça, inacreditável, como é escrito aquilo? Eu fiquei envergonhado, pus a mão na cara. Bom, mas enfim, eu acho que talvez o que vem antes compense um pouquinho, uma outra ideia, mas realmente, como é que pode terminar daquele jeito? Os jornalistas têm uma gíria que é o punching line, que é a última linha de um artigo que dá o punch. Esse é um punchline e o cara desmaia, né? O leitor acaba. Bom, só para dizer, então, a ideia desse artigo mais ou menos, não é para terminar daquele jeito, não. A ideia é o seguinte: o objetivo do golpe de 64, e o tema de todo do ensaio é que, não sei se conheço, que nós não acusamos suficientemente o golpe. Acusar no seguinte é acusar um golpe. Não é acusar, e também acusar que você, gíria de boxe, você acusou o golpe. Ele acusou o golpe. Não foi, a ideia era essa. E o golpe, no meu modo de ver, nesse artigo, entre outras coisas, aí sim, até a frase não está mal escrita, até onde eu me lembro. Não, está no meio, não é que está no meio do artigo, que é o seguinte: um dos objetivos do golpe de 64, que começou com uma quartelada muito trivial, com muita confusão na primeira semana, ninguém sabia o que queria ao certo, tinha todos os cocorocas da direita que queriam simplesmente ganhar as eleições em 65, e, portanto, chamaram generais para depor o presidente, estava no caminho, e depois facilitar a vida de eles ganharem a eleição. Lacerda, Magalhães Pinto e Diaba 4. Bom, o objetivo do golpe, nesse artigo, era, não sei se era essa frase, a frase era mais ajeitadinha, era erradicar, extrair, extirpar da cabeça das pessoas, da sociedade brasileira, erradicar até a memória de que houve alguma vez nesse país um inconformismo de verdade. Esse era, digamos, o objetivo de guerra do golpe militar. Essas coisas civil-militar está pressuposto. Militar não cai do céu. Eu não vou ficar fazendo essa politicamente correta civil-militar, e depois vem eclesiástico, não sei mais o quê. Não, e se é fração disso, fração daquilo, que apoiou mais. Não, essa conversa. Bom, e a ideia de erradicar, extirpar da memória, inclusive, é um tratamento de choque, tábula rasa, como se faz em psiquiatria, e se faz ainda, e a Naomi Klein foi lá descobrir. Só que ela tem uma teoria tanto conspiratória da implantação do neoliberalismo na América Latina. Não é bom, mas é... Enfim, esse tratamento de choque foi para erradicar a ideia de que houve inconformismo. Não tinha nenhuma revolução em marcha, isso não. Era para erradicar outra coisa. A vontade das pessoas comuns se organizarem de maneira política. Era essa a ideia. Com isso, eu estou sugerindo que uma definição de política que não é corrente, que eu encontrei uma variante num autor americano, que é muito interessante, eu recomendo, tem 2 livros traduzidos no Brasil, um livro, pelo menos, traduzido no Brasil, chamado Greg Grandin, que é especialista, é um grande historiador da Guatemala. Ele estudou a Guerra Civil na Guatemala. Ele tem um livrinho publicado sobre a Guatemala no Brasil, naquela coleção dirigida pela Emília Viotti, História das Revoluções. E o Greg Grandin estudou bastante a América Central, sobretudo a Guatemala, e, entre outras coisas, ele descobriu que todo o staff do Bush, quando o Bush inaugurou as guerras de intervenção no Oriente, todo o staff do Bush foi treinado desde os contras na Nicarágua. Então, todo mundo barra pesada em contra-insurgência. E foram treinados nas selvas do extermínio, um negócio horroroso, na América Central. E o Greg Grandin diz o seguinte: o livro tem só em inglês, chama-se O Último Massacre Colonial.
E é uma história da coisa pavorosa que aconteceu na América Central, que a gente esquece. A gente imagina que depois, em 85, terminou a ditadura no Brasil, depois, em 83, a Argentina, em 90, a chilena, e depois o Uruguai nem se presta atenção, ponto, fica por isso e não acabou. E isso foi uma geração, foi 30 anos de contra-revolução ou de terror branco na América Latina, em especial no Cone Sul. Isso se prolongou nos anos 80 até o início dos anos 90 na América Central, e lá foi um horror. Bom, ele reconstitui isso, o que ele chama de último massacre colonial, e o pano de fundo da argumentação dele é uma concepção nova de política, uma concepção nada marxista, pelo contrário. Embora eu desconfie que ele tenha sido próximo de algumas pessoas que eu conheço do Partido Comunista Americano. Olha lá o Obama, não vai pegar o Greg, que é um bom professor e tal. Bom, é a ideia de que política é uma dimensão fundamental de encaminhamento das expectativas humanas. Bom, e esse, a meu ver, era o alvo estratégico do golpe, da violência dos golpes que foram dados das ditaduras no Cone Sul e particularmente no Brasil. Ora, eu posso dizer, 50 anos depois que foi desfechado esse golpe, que o objetivo foi atingido. Simplesmente se esqueceu que política tinha essa dimensão. Aliás, bom, só dar uma de professor, mas depois eu vou começar a entrar no assunto, deixa eu me controlar, senão... Essa ideia de política como você inaugurar uma dimensão fundamental em que as expectativas humanas são encaminhadas, olha, ela vem de longe. Ela vem de longe e foi formulada por um conservador, que na época que formulou não era inteiramente um conservador, nos anos 20, chamado Karl Mannheim. Isso nem o Greg Grandin sabe disso, também é muita velharia. O Mannheim estudando num livro chamado Ideologia e Utopia, dizendo que a ideologia é de cima e a utopia vem de baixo. A utopia vem sempre dos espezinhados, no caso, todos os espezinhados históricos. Num determinado momento, ele está fazendo referência à Guerra dos Camponeses no século XVI, no século XVI, na Alemanha, e começa a estudar um líder dito messiânico, milenarista, assim por diante, Thomas Müntzer. E nota que existe um livro genial, um livro extraordinário, que ele registra, do Ernst Bloch, sobre o Thomas Müntzer como revolucionário. E lá ele vai descobrir o que é essa ideia de utopia. Utopia não é uma fantasia irrealizável. Utopia era justamente esse impulso, essa espécie de ponto máximo de expectativa que pode ter a humanidade, de romper com o estado de coisas, e no qual se formulam ideias, no caso, ideias que tinham origem religiosas, messiânicas e milenaristas, do Thomas Müntzer, que são incongruentes e incompatíveis com a realidade. Isso pode ser uma definição de loucura, mas isso não é uma objeção fundamental. E essa incongruência, diz o Mannheim, essa incongruência, essa dissonância entre expectativas e a realidade que gera e começa naquilo que ele chama de espiritualidade. Ele está estudando um líder religioso, herético, obviamente, que terminou, você pode imaginar de que maneira terminou o Thomas Müntzer, em picadinhos. Bom, essa dissonância que está na origem, na concepção da política moderna. E ponto. E é o que... Bom, política, tal como nós a conhecemos depois e a praticamos, mesmo, e sobretudo depois do golpe, política passou a ser luta pelo poder, por um recurso escasso chamado poder. Bom, toda vez que alguém diz política é uma luta por um recurso escasso chamado poder, ou é político, ou é policial, não tem como. Isso é uma coisa espantosa. E nós engolimos isso, a ideia de compreensão de política, e inclusive começou, bom, depois já vou entrar no meu assunto daqui uns 5 minutos, um debate muito interessante, de qual não se tem mais memória no nosso meio, na esquerda, no início dos anos 70, um debate deflagrado na Itália, de meados dos anos 70, a Itália, o pau estava comendo. Na Itália é um negócio importante, em todos os sentidos, tanto no sentido propriamente dito, quanto com estado de exceção e tudo, com tortura e tudo,
com os comunistas italianos colaborando com a magistratura na tortura, na prisão, na deduragem. Por isso que eles não perdoam o Giovanni Battista, por causa disso, porque se o Giovanni Battista abre a boca, ele está morto, e diz quem está por dentro vai pegar a gente que edita jornal aqui no Brasil. Bom, o Norberto Bobbio lançou o seguinte desafio, já na ressaca dos anos 70. Norberto Bobbio, todo mundo conhece, o velhinho, tal, liberal social, simpático, escreveu um livro sobre a velhice, entre outras coisas, 1000 livros, mas um último sobre a velhice. Ele diz o seguinte: o marxismo não tem nem política nem teoria do Estado. Para quê? Né? Todos os marxistas italianos, gramscianos, caíram em cima dele e o debate foi muito interessante. E ele acabou vencendo, num certo sentido, porque os marxistas italianos, e depois isso vai repercutir no Brasil, obviamente, admitiram que, de fato, não havia política. A política era simplesmente política era a luta social. Desde o século XIX e, sobretudo, depois do leninismo e da Revolução Bolchevique. Era luta social, era tomada do poder. Isso era política. E, portanto, política é uma coisa nefasta. É dominação de pessoas por pessoas. É dominação. Política é dominação. E, portanto, numa sociedade emancipada, socialista, comunista, assim por diante, não haverá mais política. A política é apenas essa luta para a conquista e tomada do poder. E, portanto, não tem política. Depois disso, para nós marxistas, não é nada. E admitimos que o Norberto Bobbio tem razão. Portanto, uma teoria do Estado para depois da Revolução, isto é, uma teoria de governo, também não temos. Nós temos uma teoria da conquista do Estado e um diagnóstico do que é o Estado enquanto um dispositivo de poder organizado por uma classe determinada que ocupa um lugar específico no modo de produção capitalista. Ponto. Ora, como a grande ressaca de 60, o rescaldo de 68 estava sendo eliminado, varrido para debaixo do tapete, as pessoas começaram a, quem sabe, o nosso grande erro foi esse. Nós não temos uma concepção original de política. E entraram, enfim, morderam a isca da política como governo institucional, que era o que o Norberto Bobbio queria. O que é democracia, o que é uma gestão democrática, o que é o Estado, o que é fazer política, convivência política. Correu o Brasil, já vinha de fora também, mas correu o Brasil uma outra expressão chamada a dignidade da política. Vocês vão encontrar por aí em artigos perdidos nos anos 70, a dignidade da política era desprezada. Nós, marxistas de esquerda, nós cuspíamos em cima disso. Política é estratégia, ponto. E para derrotar o inimigo, encerrou. E, bom, aí nesse momento a política começa também a mudar de função. Bom, era essa mudar de função, se começa a descobrir que de fato nós não temos nenhuma teoria, nós herdamos quando muito, aí eles começam a lembrar que o Engels adotou a definição do Saint-Simon, um socialista utópico Saint-Simon, não o Duque de Versailles, mas o outro, o Marquês de Saint-Simon, que é digamos, o pai espiritual do Auguste Comte, que fez a periodização dos vários estágios, o metafísico militar, depois até chegar religioso, depois metafísico militar, até chegar no positivo, e tinha essa concepção de política. A concepção marxista de política, além da tradição do século XIX, da luta, do enfrentamento das sociedades secretas operárias, ela vem dessa concepção do Saint-Simon, que a saber, política é dominação, é sinônimo de dominação e de dominação sobre pessoas. E, diz o Saint-Simon, a política como dominação é uma ideia arcaica, bárbara, e que remonta à era teológica, militar da civilização, ou nem da civilização, da humanidade. Nós temos que passar para uma concepção da política inteiramente neutra, científica, que é a administração das coisas. Ora, simplesmente começou-se, nós podemos notar bem depois que a tradição marxista, uma vez vitoriosa em alguns lugares do mundo, fez o amálgama dessa definição e trocou as bolas. E começou a governar as pessoas como se fossem coisas e administrar coisas como se fossem pessoas. E deu o horror que nós sabemos durante 70 anos em vários lugares do mundo. Bom, e a ideia de abrir o horizonte de expectativas, que era a definição original de política, ela foi para o brejo. Bom, isso para dizer que, uma maneira bem enviesada de dizer que quando esse debate se implanta no Brasil,
depois do fiasco da política comunista antes de 64. Segundo, da derrota militar, política, social, física da luta armada. Portanto, a via insurrecional bloqueada. A famosa Programa Nacional Popular do Partido Comunista também encerrado, porque não existia mais burguesia nacional. Não se poderia falar em burguesia nacional. O nacional era uma coisa complicada. Aí se pôs uma democraciazinha no nacional e ficou democrático popular. E a política, nem nada a ver com mais, e a política passou então a ser, entender corretamente que ela não é uma dominação sobre os homens, ela é uma convivência dos homens no conflito, e tem a administração, e portanto estava aberto o caminho para implantar, de certa maneira, dito assim de maneira muito brutal, o programa do golpe de 64. Qual era o programa do golpe de 64? Jamais passou pela cabeça do mais alucinado general ou do mais sanguinário empresário multinacional ou local com tendências a torcionário que ele quis ficar eternamente no poder mandando prender e matar. Isso é uma alucinação. De modo que a ideia que depois, a ideia não precisa ser formulada, é um processo que vai se afunilando e encaminhando para um lugar talvez não formulado com precisão, com bastante antecedência, mas todo o Cone Sul isto se dá. É uma contra-revolução, depois adiante eu posso explicar por que é uma contra-revolução sem revolução, e quem previu isso num artigo extraordinário, embora nós já... foi o Marcuse, em 72, 71, 72, depois, no fim de 68, foi para o Brejo, foi para o Vinagre, 68, ele já tinha o nosso golpe já estava lá, em 62, em 73 veio o chileno, em 76 o argentino, mas em 71, 72, o livro é publicado em 72, deve ter escrito um pouco antes. Ele diz o seguinte: nós estamos entrando numa era de contra-revoluções sem revolução. E eu acho que essa era não se encerrou. Ele não diz isso, mas... Então, o que significa para a nova esquerda enfrentar essa situação inédita, em que você é reprimido, como se você estivesse no meio de um processo revolucionário, que suscita sempre uma contra-revolução, isso desde a Revolução Francesa até a Revolução Bolchevique, tem uma revolução, tem um lado branco que aparece. Então nós só temos o lado branco que aterroriza e não olhamos para os lados e não há nenhum lado vermelho. Esse foi o diagnóstico que fez o Marcuse. Não é preciso concordar com ele, com as consequências que ele tira, mas ele já cantou a bola nesse momento. Ora, em 64 estava ocorrendo no Brasil. Entre 61 e 64, várias vezes, em 61, um golpe foi abortado. Em 61, em nome da legalidade, da Constituição, para deixar o Jango tomar posse. Mas não havia em curso nenhum processo revolucionário, por mais fascinante que fosse, para alguns setores, não todos, mas setor minoritário, a Revolução Cubana. Não havia. Havia simplesmente essa organização de pessoas comuns tentando fazer política no sentido de encaminhar expectativas fundamentais, ponto. Era isso. Isso que era um intolerável, de certa maneira. Essa ideia intolerável que foi devidamente massacrada. Portanto, o golpe faz parte de uma contra-revolução sem revolução, que se espalha, difunde por toda a América Central, o Cone Sul até a América Central, e que tinha um objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico eles enunciaram desde o início, nós nunca prestamos atenção. Esse objetivo estratégico, quando eles diziam o seguinte: nós vamos arrumar a casa. Tem que entender o que significa esse arrumar a casa. Esse arrumar a casa é um golpe muito forte, um tratamento de choque para emergir disso. Foi o que emergiu disso. Depois desse tratamento de choque, emergir uma democracia que alguns autores americanos chamam, e eu adoto, quando eles se referem à América Central, sobretudo estudando a América Central e América Latina, mas sobretudo a América Central, uma democracia de baixa intensidade, para usar um vocabulário da Guerra Fria, da doutrina da contra-insurgência americana. O objetivo não era 50 anos, 100 anos e militar mandando, desmandando, matando, tudo. É inconcebível, não era isso. Era simplesmente colocar
fazer um saneamento básico, num certo sentido, político, colocar nos trilhos um capitalismo desgovernado, fazer com que o processo de acumulação funcione, pura e simplesmente, e sejam compatíveis capitalismo e esse tipo de democracia, que o Marighella chamou, viu alguém com a camisa de Marighella, que o Marighella chamou no seu tempo, e o Lincoln Seco recuperou num artigo muito bom que saiu no Mundo Diplomático brasileiro, chama Democracia Racionada, onde o Marighella deu o seguinte, olha, nós sempre vivemos no Brasil desde 46, para não falar do Estado Novo, que é outra coisa, com uma espécie de abre e fecha. Abre e fecha, aperta, distende, em que nesse meio tempo se mata muita gente, de preferência comunistas. Aí lembra que no governo Dutra, no segundo governo Vargas, no governo Juscelino, matou-se mais comunistas do que em toda a ditadura durante... O Lincoln Seco lembra, matou-se muito mais comunistas que em toda a ditadura brasileira de 21 anos. Ponto. Então, bom, essa democracia de baixa intensidade, que rima, obviamente, com guerras de baixa intensidade, que foram as guerras da época da Guerra Fria, que de fria não teve absolutamente nada. Ela é fria porque a bomba atômica não explodiu, mas ela foi quente durante 40 anos. E nós sempre Guerra Fria, a dissensão, a destruição mútua assegurada e ponto. Então, é o que alguém chamou de paz total. Um autor francês chamou da guerra total, sucedeu a paz total. Essa paz total é algo que também foi estudado, novamente, não sou marcusiano, mas o Marcuse tem ideias admiráveis. Foi estudado pelo Marcuse num livro publicado em 64, chamado A Sociedade Unidimensional, em que ele diz o seguinte, curiosa sociedade americana, que é um exemplo para todo mundo. Por quê? Porque ela é uma sociedade de mobilização permanente, mobilização em todos os sentidos. As pessoas estão mobilizadas para alguma coisa, para consumir, entre outras coisas, e mobilizadas para uma guerra. Então, o Wright Mills já tinha dito, logo depois da Guerra da Coreia, um Estado com armamento nuclear, no caso dos Estados Unidos, jamais será uma democracia, não é uma democracia. Esse Estado é um Estado de prontidão permanente, é um Estado de emergência militar permanente. Ora, o Marcuse disse, a emergência militar permanente que alimenta um sistema famoso, complexo, todo mundo fala, industrial militar, que também hoje é acadêmico, esse sistema que puxa a economia americana faz com que nós vivamos numa sociedade sem oposição, que é uma sociedade satisfeita consigo mesmo, de certa maneira protegida e que consome, protegida pelo guarda-chuva de uma guerra nuclear iminente. Isso é o estado atual da civilização capitalista, diz o Marcuse naquele livro que todo mundo considera visionário, 68, esquerdista, irresponsável, que aposta no lumpen, assim por diante. Ele está simplesmente tirando conclusões. Ora, e ele diz assim, enquanto essa mercadoria for entregue, no caso o povão, ele não usa a expressão, enquanto essa mercadoria for entregue, o sistema é alimentado, esse sistema da guerra, e, portanto, não há alternativa. É unidimensional mesmo. Nós estamos condenados a essa imanência. Por isso que ele foi buscar a alternativa fora dessa engrenagem. Era lógico. Às vezes dá certo, às vezes não deu. Depois de 68 foi o que aconteceu. E se não acontecer, pode acontecer isso no Brasil um dia, quem sabe? Não sei. Bom, voltando. Então, o objetivo era uma democracia de baixa intensidade. Eu acho que ele foi alcançado. Bom, com isso, eu posso chegar a uma segunda conclusão. A vitória do golpe foi tão acachapante, tão inapelável, o sucesso deles foi tão grandioso a ponto de eles nos fazerem acreditar que nós os derrotamos. Pronto, aí está fechado. Aí a anestesia é eterna, geral, ampla e restrita, não tem mais volta. Como é que nós vamos combater? Como é que nós vamos combater um estado de coisas que nós derrotamos no passado? Então, não tem como. Desarmou, acabou. Acabou. Bom, com isso, como tem muita gente, eu vou falar mais um pouquinho só, tem muita gente, seria bastante interessante a gente começar a discutir mais coisas a esse respeito. Com isso eu vou, então, avançar mais um pontinho, que é com esse panorama geral. Recapitulo, significa o seguinte, a partir do fim dos anos 60, houve a trégua que havia se instalado no mundo cessou. O que é essa trégua? Essa trégua é o seguinte, entre 1914 e 1917,
começou uma coisa que alguns historiadores chamam de guerra civil, primeiro europeia e depois mundial. Depois de 17, ela é aberta, ela tem duas guerras mundiais, um intervalo entre uma e outra em que aparece alguma coisa, a besta fera chamada fascismo, que aparece entre essas duas guerras mundiais. Essa guerra, nessa guerra civil, há um momento em que, para derrotar o inimigo comum, que era a expansão, por várias razões, era inimigo comum da União Soviética, da Inglaterra, dos Estados Unidos, por várias razões, que era o terceiro Reich, forma-se uma frente antifascista. Essa frente antifascista, que finalmente se concretiza no fim dos anos 30, dá uma nova configuração a essa guerra civil mundial, derrotam militarmente, só militarmente, o fascismo, destroem a Alemanha, Japão, companhia bela, e uma vez alcançado esse objetivo, enquanto não começa o segundo round, ela estabelece-se uma trégua que muitos chamam de coexistência pacífica, que é assegurada pela destruição mútua do cataclisma nuclear. Mas houve um pequeno intervalo entre 45 e 48. 48 é o ano da bomba nuclear soviética, em que o staff americano pensou, vamos liquidar a fatura agora, porque essa guerra começou lá atrás, em 17, lembra? Nós cercamos a União Soviética, teve terror branco, exércitos brancos, uma guerra civil de 3 anos para inviabilizar aquilo de vez e conseguiram. Na instância conseguiram. Nós temos uma chance histórica de simplesmente pulverizar, reduzir a cinzas, queimar. E houve uma controvérsia, eles acharam que era melhor, aí o Kennan fez a famosa intervenção dele do telegrama, vamos conter a União Soviética e vamos nos poupar, porque a humanidade está muito traumatizada. Desde 14 até agora, inclusive o que nós fizemos lá em Hiroshima e Nagasaki, eles também escandalizados, mais 100 milhões, ou 150 milhões de russos que nós vamos reduzir a pó, a cinzas, vai ficar a nossa dominação posterior, vai ficar um pouco comprometida do ponto de vista moral, então é bom, vamos contê-los, o telegrama do Kennan é isso, vamos contê-los até que eles, pelas suas contradições internas, ele acertou tudo. Se implodam, ponto, porque eles não têm condições de competir com a gente. Implodam, eles vão tentar competir pelo sujeito fomentando revoluções na periferia, mas lá na periferia, pessoal, tem paciência, não tem uma bomba atômica aqui, então não vai dar nada. Bom, quando termina essa trégua, há uma reviravolta, nós fazemos parte do fim dessa trégua. O golpe, ele faz parte da história, nosso golpe faz parte da história mundial, é nesse momento que as coisas mudam. Bom, mas voltamos. O que eu quero dizer é o seguinte. Então, esse é o background para poder dizer uma enormidade. A enormidade não é uma enormidade, eu fico até envergonhado. É um ovo de Colombo, mas é difícil vender esse ovo de Colombo, que é o seguinte. 50 anos do golpe de 64, 50 anos de ditadura já é um pouquinho forte. Vamos fazer um diagnóstico mais ou menos preciso. Se bem que eu gosto muito de uma frase de um psicanalista chamado Thales Absaber, que colabora nesse volume O que Resta da Ditadura, e que ele diz o seguinte, ele também tomou ao pé da letra, não era isso que os autores, o Edson e o Vladimir, tinham na cabeça, com O que Resta da Ditadura, estavam pensando na injustiça de transição e a impunidade dos torturadores, era isso, que ficou para essa pedra no caminho. Ele se fez assim desentendido, acho que muito bem, disse O que Resta da Ditadura, e respondeu, tudo menos a ditadura, ponto. Todo o meu artigo nesse livro coletivo, depois recuperado no volume, é mostrar que não era tão insensato o que o Thales estava dizendo. Mas a gente tem que nuançar. E como é que a gente pode nuançar? Nuançando, sendo drástico na seguinte avaliação. Fico pensando, lá sei eu quanto, enésimo debate desse semestre sobre a efeméride de 50 anos, 54. E esses números redondos, essas datas redondas têm uma espécie de fetichismo próprio. A gente sempre acha que no número redondo alguma coisa acontece. Bom, nos 10 primeiros anos era impossível, foi 74. A gente o pessoal estava morrendo. Que não estava.
Não dá risada, mas era 74, estavam exterminando em Araguaia, estavam acabando. Bom, 84, estava todo mundo pulando, feito idiota, perdão se quem pulou, eu pulei, como idiota, nas diretas já. Que foi uma enorme, todo mundo, a última grande mobilização de massa de que se tem notícias no Brasil, e depois veio os caras pintados que derrubaram o Collor, e agora esses meninos briosos, aguerridos, que não sei mais o que, em junho, assim por diante. Tudo enganação. No pior sentido. Direta já, você pergunta uma pessoa passando aqui na Rua da Abolição que o senhor quer votar para presidente? Claro que eu quero votar para presidente. É a única, ponto, acabou, eu quero votar para presidente. Bom, então reúne mais 500, 600 mil como você, numa praça, a gente convoca, os partidos convocaram, não, foi o mainstream que convocou, e vamos lá honrar, quero votar para presidente, sabendo que a emenda Dante de Oliveira não ia passar. Depois de toda essa mobilização, não passando a emenda Dante de Oliveira, que pena! Então só nos resta a alternativa, eleger o senhor Tancredo Neves pelo colégio eleitoral instalado pela ditadura. Sendo que o Tancredo Neves, como costumava dizer já naquela época, o grande professor Chico de Oliveira, é alguém que consegue estar à direita da Virgem de Guadalupe. Como o mexicano que estava conversando, não quero ofender Guadalupe, nem Guadalajara, nem a Virgem, nem nada, por favor. Então, você pôs milhões de pessoas na rua para eleger alguém que está à direita da Virgem de Guadalupe, presidente da República, porque derrotamos a ditadura. É fantástico. A gente vai indo um gato atrás do outro. Bom, então essa primeira 84 não dava para comer, ninguém lembrava mais que tinha tido ditadura, ela estava acabando. Como é que vai lembrar da ditadura? O que foi 64? Aí em 94 vem os 30 anos, aí a coisa começa a ficar diferente. Eu já vou voltar mais adiante sobre isso. Em 94 a coisa começa a ficar um pouco diferente. Aí 30 anos depois é uma coisa que ficou lá atrás, uma reminiscência acadêmica, 64, foi derrotada. Não interessa mais ninguém, vamos estudar como historiadores isentos e tal. E naquele momento as pessoas nem lembravam mais de 64. Disse que vários rallies, vários piqueniques acadêmicos programados para discutir 64 foram cancelados por falta de quórum. Porque as pessoas não. Mas aí, em 64, mais adiante, eu volto porque começou a acontecer coisas interessantes. Começou a se montar a narrativa, a história oficial da resistência à ditadura em 94. Em 94, aos 30 anos, portanto, a data redonda conta, os 30 anos do golpe, mas foi só colóquio acadêmico, não teve nenhuma manifestação. E lembro-se que em 94 veio o Plano Real, em 95 o sociólogo foi eleito, e em 95 o sociólogo que foi eleito ele encaminhou ao Congresso, foi aprovada uma lei, a lei que eu não me lembro mais o número, de reconhecimento da responsabilidade do Estado, portanto, a lei sobre os mortos e desaparecidos da ditadura e o Estado brasileiro, a continuidade do Estado, é o mesmo, desde 22 do século XIX, reconhece-se responsável por aquilo. Foi a primeira. Então, coincidiu 30 anos, alguns colóquios acadêmicos que funcionaram muito bem, e essa primeira manifestação de que o passado não estava inteiramente morto, tanto é que por pressão, sobretudo de familiares e alguns movimentos, tipo Tortura Nunca Mais, assim por diante, e graças à sensibilidade, porque tem biografia de esquerda, o sociólogo foi marxista alguma vez na sua juventude, ele não esquece, ele pode ter... Bom, está gravando, não quero ofender esse colega. Ele pode parecer um pouco, digamos assim, desaparafusado, mas a cabeça dele ainda é de esquerda. Ele pode ser arroz de festa de Granfino, o Estadão chamá-lo de farol da sabedoria. Ele não é responsável por isso. E a cabeça dele ainda é... As categorias são de esquerda. Ele não, mesmo que ele quisesse, ele não consegue pensar como um babaca qualquer de direita. Não tem como. Então ele racionaliza tudo que está fazendo, mas é sempre de esquerda. E, portanto, ele era obrigado, o mínimo que ele poderia fazer, quando ele, inclusive, citou Nabucco no discurso de posse, um advogado que não foi encomendado, advogado da raça negra, e assim por diante, ele achou que era o mínimo que ele poderia fazer. Finalmente, ele foi cassado, foi exilado, assim por diante, é fazer com que o Estado brasileiro reconheça a sua responsabilidade pelo tudo que fez
desde 64. A lei foi aprovada, assim por diante, sem maiores problemas. Mas foi. Bom. Aí, no 2004, a coisa já mudou de figura, porque em 2004 já há uma segunda lei, aí já está em curso uma segunda lei sobre as reparações, a comissão de anistia instalada, as indenizações, portanto, já está mais forte a pressão para que no Brasil efetivamente haja uma justiça de transição, tal como ela é concebida, imaginada, encomendada e pressionada pelos organismos multilaterais. Em 2004 é tomado por isso e começa a pressão por uma comissão da verdade que sai finalmente em 2010. De modo que as datas redondas de comemoração, entre aspas, ou no sentido exato de 64, começam a adquirir um significado especial, até chegar a essa deste ano. É 50 anos do golpe. 50 anos da ditadura é uma demasia política interessante, deve-se fazer, mas ela não é analiticamente correta, a meu ver. Não é mais, é outra coisa que nós temos que tentar definir, não é a ditadura como foi aquela. Por uma razão muito simples, a ditadura alcançou os seus objetivos estratégicos de guerra. Uma vez alcançado esses objetivos, se retira. Pronto, não tem. A guerra clássica ela tem um princípio, um meio, enfim, ela acabou. Ela acabou. Mas ela deixa no caminho aquelas pedrinhas do João e Maria, como é que se faz para voltar para casa, caso seja necessário, mas não nos termos antigos, ou esse espectro de 64 que ronda o país, se conversa para boi dormir e um sono profundo para não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Bom, então, 50 anos depois, eu comecei a pensar da seguinte maneira. Até agora eu acho que só eu pensei assim, imagino que seria útil, porque é uma desgraça. Eu estava pensando o seguinte, eu estou pegando uma coisa que está lá esparsa, mas ele não leva adiante a ideia, porque ele está pensando em outra direção, Daniel Arão Reis Filho, que é um historiador da Federal Fluminense, um historiador importante, é um dos pais do assim chamado, injustamente, revisionismo da história da resistência à ditadura. Mas, bom, para quem não conhece, ele foi do MR8, participou do sequestro do embaixador americano, assim por diante, enfim, faz parte da história brasileira, definitivamente, ninguém o tira de lá. Em determinado momento ele também faz essa questão, mas não tira as consequências. Eu fiquei tirando as consequências, que é o seguinte, ele é bem mais moço do que eu. Bom, minha politização se dá entre 61 e 64. Começa com a campanha da legalidade do falecido, e que Deus o tenha, engenheiro Leonel Brizola, que foi desprezado porque é um populista gaúcho e assim por diante, mas ele segurou no tranco, ele segurou um golpe em 61, mobilizando o Estado, o Rio Grande do Sul. Campanha pela legalidade, é claro, com o auxílio do Quarto Exército. E para evitar a guerra civil, fez novamente um conchavo. Bom, naquele momento é que eu despertei para a vida política, com 19 anos de idade. Bom, já tinha um pouquinho, mas não é o caso, biografia aqui não interessa. Então, entre 61 e 64 foi quando, de fato, esse povo comum começou a pensar e fazer política por conta própria, despertou. Se alguém, é claro que depois eu entrei na faculdade nesse meio tempo, faculdade de filosofia, se alguém me dissesse, olha, ou logo depois do golpe, depois desse golpe sanguinário, dessa coisa horrorosa, dessa coisa pavorosa, um sociólogo da sua faculdade, de formação marxista, será eleito presidente da República. Depois dele, um líder sindical. E depois do líder sindical, uma ex-guerrilheira. Aí o senhor faz as contas, 64, até a ex-guerrilheira, que está no seu último ano de mandato, dá 50 anos exatinhos, não é? Então nós temos, aí não é fetichismo das datas redondas, esse meio século, esses 50 anos, é uma coisa espantosa. Isto é, nós temos uma nova democracia, que se diz que é uma nova democracia, não é uma restauração da democracia liberal da Constituição de 46, que foi violentada, como dizem os liberais, pelos militares que eles mesmos convocaram em 64, é uma coisa nova, portanto, é uma nova democracia que emerge vitoriosa no caso do Brasil, de 20 anos de terror branco,
ou no Cone Sul, 30 anos de terror branco. Então, bom, então como é que, aí é necessário que se crie um mito fundacional de que nós a derrotamos, senão não dá para explicar. Como é possível nascer do horror, essa luz, essa Aufklärung democrática que é nova, participativa, e assim por diante, com todas as coisas, nasceu, emergiu. Como é que essa coisa horrorosa produziu a democracia? Só porque nós derrotamos de maneira inapelável a ditadura. Bom, eu acho que isso como era absolutamente inverossímil há 30 anos atrás dizer que isso acontecia, sociólogo, sindicalista, ex-guerrilheiros, começamos a pensar em bloco esses 50 anos. Eu não vejo outra possibilidade. Como é que isso não significa um juízo moral, dizendo que o sociólogo, o sindicalista, a ex-guerrilheira são filhotes da ditadura? Isso é um disparate, além de ser uma infâmia, não tem valor analítico, sociológico, político, histórico nenhum, porque não são, obviamente não são. Mas houve aí um encaixe perfeito que nós temos que começar a meditar. É isso que é o mais espantoso e que é a novidade desse período. Bom, e esse encaixe perfeito, ele é soldado. Digamos, são duas metades aparentemente incompatíveis, mas que se encaixam. Não é dialética barata de Botequim, não, porque eu já não acredito muito mais em dialética. Nós chegamos a um horror tal que não há mais negação determinada, nem negação da negação, que tire alguma coisa do estado da merda em que se encontra a humanidade nesse planeta. Então, não dá mais. Não tem mágica dialética, não tem alquimia dialética que tire alguma coisa que o Marcuse já tinha dito, olha, faz meio século. Mas ele continuou pensando, ele não foi para casa com os pijamas e foi para a cama, não. Então, são duas metades, de fato incompatíveis, obviamente, mas que têm uma continuidade e formam um bloco, e esse bloco se perfaz nesses 50 anos que nós estamos comemorando, no sentido de relembrar, não festejar. Estamos nesse ano de 2014. E qual é o cimento? Esse cimento é aquilo que eu lembrei no início dessa conversa que atira para todos os lados, que chama-se História Oficial, ou a Narrativa Oficial da Resistência à Ditadura. Bom, essa narrativa, ela vai crescendo, ela vai maturando, vai fermentando aos poucos, mas ela é exposta à luz do dia em meados dos anos 90. Ela diz justamente, em outras palavras, aquilo que eu estava dizendo desde o início. Ela parte desse mito de que nós derrotamos a ditadura. Tem que partir disso. A ditadura acabou aos poucos, formalmente, quando, em 31 de dezembro de 78 para 1º de janeiro de 79, o AI-5 foi abolido por uma lei encaminhada pelos militares. Depois, mais adiante, em 79, com a famigerada lei de anistia, com a suposta anistia recíproca, e, portanto, o esquecimento do que veio para trás, e assim vai indo, até chegar ao apogeu dessa nova democracia, que é a Constituição de 98. Eu não sou a favor de reduzir todo esse argumento à Constituição de 88, que, tal qual nos seus 2/3 fora uns penduricalhos sociais que não é para valer, ela reproduz o conteúdo de toda... Tá lá, tem teses sobre isso, que tem muita gente escrevendo como é que a famosa Constituição Cidadã justamente consolidou essa democracia racionada, como diria o velho Marighella. Bom, essa narrativa oficial ela diz o seguinte, bom, aí tem muitos livros que contam isso para divergir dessa história oficial. A história oficial diz o seguinte: o Brasil, desde criancinha, desde a sua origem, todo mundo remonta até onde quer, é uma democracia.
É uma sociedade democrática, com todas as suas desigualdades, sim, mas é uma democracia, que foi massacrada, foi atropelada por um espasmo incompreensível de violência, por uma ditadura sanguinária. E esse espasmo de violência incompreensível dessa ditadura sanguinária, ele foi provocado. Ele foi provocado, os demônios que estão no subterrâneo da sociedade brasileira desde a colônia, desde a escravidão, que é bom não despertar, porque lá no fundo existe alguma coisa de horrível no DNA dessa sociedade, mas na superfície civilizada nós temos que nos comportar para que ele não apareça. Bom, quem despertou esse demônio? Outros dois demônios. Os dois demônios, uma teoria argentina, que eu não vou repetir, quando inventada pelos ideólogos do regime Alfonsín. Mas ela foi despertada por quem? Essa é a história oficial. Portanto, a ditadura, ou a sociedade brasileira intrinsecamente democrática foi atingida por um golpe, no sentido do golpe físico, que a esmagou, sendo ela inocente de tudo, pobrezinha, foi esmagada por isso, e além do mais, ao ser esmagada, ela resistiu bravamente, com dado desequilíbrio de forças, no primeiro tempo perdendo, sendo massacrada, e depois invertendo e derrotando e expulsando esse Beelzebub infernal. Portanto, nós resistimos à ditadura. A ditadura foi uma violência externa e esse é o central do argumento. Por que ela apareceu? Ela apareceu com uma resposta desproporcional, porque não havia aquela revolução bolchevique em curso ou cubana, com ameaça de paredão, com listas já para quem ia para o paredão, isso é tudo mistificação. Ela apareceu por quê? Porque dois extremos não souberam entender, está lá, eu não vou dar nomes, o autor está gravando, não quero denegrir ninguém de maneira, nem é para denegrir, são autores respeitáveis, pesquisadores, historiadores, cientistas políticos que argumentam com refinamento. Isso não é uma pílula trivial, porque esses dois extremos, um extremo à esquerda que radicalizou baseado em fantasias a respeito de uma mobilização popular inexistente e a sua reação à direita, diante dessa radicalização da luta de classes à esquerda. Entre parênteses, não há nenhuma coincidência e as pessoas não são obrigadas a saber o que estão escrevendo quando escrevem essas coisas. Isso repete literalmente o argumento revisionista da história da Alemanha, o famoso conflito, o famoso debate dos historiadores alemães nos anos 80, que dizia o seguinte: a explicação do nazismo, todos eles concediam que o nazismo era um horror. O Hitler era um paranoico e assim por diante, era um mal absoluto, mas era um mal, digamos assim, de segundo grau, porque o mal primitivo absoluto era o bolchevismo. E o Hitler simplesmente, o nazismo, a sociedade alemã, o fascismo, as classes populares e médias desmoralizadas pela perda da guerra de 14 e 18, pelo desemprego em massa e pelas indenizações de guerra, humilhadas e assim por diante, nessas condições ficaram apavoradas pela máquina bolchevique que havia inaugurado o sistema exterminista dos campos da perseguição e assim por diante, do Estado policial. E para reagir a isso, se anteciparam à chegada do bolchevismo na Alemanha, que viria mais cedo ou mais tarde, porque é atávico a luta entre germânicos e eslavos, e, portanto, eles viriam na planície que vai da Ucrânia, Polônia até Berlim, chegariam até nós. Vamos nos precaver com um contra-terror. Portanto, condenamos o Terceiro Reich, dizem esses historiadores, o Nolte em primeiro lugar, mas é necessário explicar historicamente que ele é apenas uma reação ao terror maior que veio do leste e veio da União Soviética. Quase que literalmente é isso que esse argumento que começou a ser elaborado, esse discurso começou a ser elaborado nos anos 90, está dizendo. E esse discurso não é propriedade de nenhum cientista político, ou historiador, ou grupo de historiadores. Ele começa a ser divulgado por partidos, pela mídia, por governos e por um partido de massas também, que tinha adotado a democracia como governo e havia esquecido a luta política e assim por diante, e que esse também adotou esse discurso. Bom, portanto,
havia um setor das classes sociais visceralmente incompatíveis e impermeáveis com os ideais da democracia e da convivência política civilizada, e que suscitou, portanto, uma reação do outro extremo, à direita, mas não do meio. O justo meio brasileiro era sempre sensato, democrático, equilibrado, civilizado, civilista, constitucionalista, amigo do Estado de Direito. Aliás, Estado de Direito nunca se falou em Estado de Direito, de democracia nos anos 50, nos 60, e eu testemunho isso, porque eu lia jornal, era politizado, estava no meio, não se usava isso, isso é uma ilusão retrospectiva, chama-se anacronismo em história. O que se usava, a direitona, quando se manifestava, ela falava em duas coisas: mundo livre, ao contrário do comunismo, e livre iniciativa. Nem a palavra mercado aparecia, nem mercado, nem Estado de Direito, nem democracia, nem absolutamente nada, nem falando com nós liberais, mas liberais é um negócio antigo, mas era mundo livre e livre iniciativa, não tinha. Bom, de modo que consolidou-se o que se chamou então um consenso negativo, uma utopia negativa a respeito da incompatibilidade entre reformas profundas necessárias para o progresso da sociedade e a legalidade democrática. Ora, esses dois extremos que deram o pretexto para que houvesse esse espasmo de violência como reação desproporcional, não compreenderam essa realidade básica que é possível, sim, num regime democrático, ser a reforma gradual, a reforma necessária dentro dos limites não, das garantias proporcionadas por uma Constituição. Ora, esse espartilho, por assim dizer, essa tenaz que veio dos lados, provocou o golpe. Essa é a explicação isto é, nós pagamos um preço desproporcional, um preço desumano em mortes, em coisas horrorosas, e não só mortes, são parentes. A gente sempre fala em mortes desaparecidos, e depois foram só 464, assim por diante, porque na Argentina no Chile foram 30 mil, na Argentina 70 mil, na América Central passou dos 100 mil. Mas não se trata disso, trata-se da devastação social que este golpe proporcionou. Na primeira semana de abril de 1964, 10 mil pessoas foram varridas do mapa. Não foram mortas, elas foram demitidas, foram caçadas, foram expurgadas, foram humilhadas, foram perseguidas, foram aprisionadas, foram espancadas, batido com o pau, começou a comer. No primeiro semestre já tinham 100 mil nessas condições. Portanto, não foi brando absolutamente nada. Bom, mas voltando. Razão do golpe de 64, nesse discurso oficial, veja só, história oficial da resistência à ditadura, nós resistentes à ditadura. Mas nós resistimos porque houve um pecado original, isso é, nós não acreditávamos em democracia. Portanto, pagamos um preço muito alto por esse desapego, esse desamor à convivência democrática, à Constituição, ao Estado de Direito e por aí afora. Veja só, esse é o discurso oficial. E esse discurso oficial começou a circular na segunda metade dos anos 90, já com o sociólogo de biografia marxista no poder, já com as comissões, de mortos e desaparecidos pressionando para que o Estado tomasse uma atitude. O Estado tomou essa atitude. Bom, com isso, com essa... É um resuminho só de toda a história oficial, ficou devendo apenas uma pedra no caminho, que é o que falta para completar essa coisa redonda que são os 50 anos de 64, que é finalmente nós completarmos a nossa transição com a justiça de transição, que é punir os perpetradores, das graves violações de direitos humanos. Foi nesse momento que começou a entrar também no vocabulário comum direitos humanos. Bom, então veja só, a única coisa que nos afasta da perfeição democrática é esse complemento da justiça e transição. Nós já temos o primeiro, o direito à memória, o direito à verdade, tá aí a Comissão da Verdade, temos as reparações, só não temos a parte, digamos assim, penal, e penal de exceção,
que a justiça de transição recomenda, não é nenhum soviético perdido por aí na Coreia do Norte que recomenda isso. São os organismos multilaterais da ONU, da OEA, que recomendam que se cumpra todo o ritual de uma justiça de transição para que nós podemos declarar encerrado de vez a memória da ditadura e, portanto, gozarmos da plenitude aquilo que nos cabe como seres humanos, que é a democracia, a Constituição, o Estado de Direito e por aí afora. Ora, esse discurso soldou essas duas metades incompatíveis. Bom, e aí eu vou encerrar para a gente começar a debater. Eu acho que tem bastante coisa para falar. O que tem muita coisa, tem uma peça fundamental nesse discurso, mas a gente posso discutir. Bom, então, porque agora sim, agora é um chute, quer dizer, não é um chute, é um wishful thinking, um desejo, uma sensação de que alguma coisa aconteceu no nosso coração desde junho do ano passado. E essa coisa que aconteceu no nosso coração desde junho do ano passado é uma coisa que a gente não sabe onde é que vai dar, mas que deixa muito claro que esses 50 anos, de 64 até 14, se nós quisermos, porque o cinquentenário teve a sorte ou a infelicidade de cair entre 2 junhos. Nós estamos rememorando um golpe entre 2 junhos. Nesses 2 junhos, alguma coisa está mudando. Não é para amanhã nem para depois da manhã, mas está mudando. Então, a impressão que nós temos de junho para cá é uma impressão que podemos analisar. Podemos analisar, não que as coisas estejam de volta e os aparelhos coercitivos estejam aí, a repressão esteja aí, a exceção esteja aí. Ela está aí, mas ela é diferente, é outra coisa. Isso que nós temos que começar a pensar, ela é diferente. Esse vocabulário, essa designação ficou para trás. Não é por acaso que são todos da mesma geração política, é uma espécie de identidade geracional ideológica de todos. Vítimas e perpetradores, inclusive desses que eu nomeei, os 3 presidentes que sucederam a ditadura. E não é por acaso, veja só, mas parece um condomínio, é um clube fechado. Parece um clube de amigos, é claro que foram inimigos, mas são um clube de amigos, porque os 2 desafiadores da ex-guerrilheira são 2 netos. Um da Virgem de Guadalupe e o outro de um coronel progressista que foi progressista no seu tempo, mas era sobretudo um coronel. E o fim de vida dele, que me desculpe o Arraes, ele era um coronelzão, imagina, nunca aprontou o Arraes. Tudo bem, tem seus momentos de glória, como o Brizola não era o mesmo de 61, depois, finalmente, ele não era aquilo, cumpriu o seu destino. Então, veja só, nesse clube, nós temos uma espécie de família que se mata entre si, e mais 2 netos dessa mesma família. Bom, eu acho que fica nítido que se trata de um bloco só, quando nós percebemos a coisa, digamos, que fala ao coração das pessoas mobilizadas desde junho do ano passado, é que esse bloco, como um iceberg, vai ficando distante. Nós estamos encarapitados no outro iceberg, cuja ponta nós conhecemos, que está por baixo nós não sabemos, ninguém tem ideia, mas que é um outro iceberg. Então nós nos afastamos. Isso aumenta a sensação histórica de que essa percepção de que aquele bloco é correta. E então, vale um requiescat in pace, que descanse em paz e não nos encha mais a paciência. Só, obrigado. Tática e estratégia. Não vou fazer nenhuma peroração sobre tática e estratégia. Apenas lembrar o seguinte, e é uma tecla na qual muita gente está batendo, não é nada original, não sei qual é o grau de entendimento entre MPL, mas é o livrinho aquele 20 centavos, editado pela editora Veneta, bate muito nisso. Um ativista, não sei como designar, o Pablo Hortelado também insiste muito nisso, dizendo o seguinte, os 20 centavos significou o seguinte, pela primeira vez, essa prática